A gente falou muito no fim na última live sobre a questão da relação das hierarquias espirituais, como a importância deles e todo o processo espiritual que se conjuga para fazer a sustentação da evolução, da vida, do projeto monádico, do eu sou, da nossa própria encarnação aqui. Então a gente falou bastante disso, e essas hierarquias o entendimento dos nossos pais ou famílias cósmicas, família espiritual terrestre, família espiritual estelar e a nossa família cósmica efetivamente. Então a gente foi dando uma pincelada sobre tudo isso e entrando no entendimento dessas funções, se isso é interessante e necessário ou não nós nos conectarmos com essas forças. Enfim, o resumo é que sim, é bastante importante nós conseguirmos nos conectar com essa força e com essa matriz energética primordial nossa. E eu resumiria todo o nosso bate-papo com uma simples raciocínio. Se eu tenho que voltar, concorda que tem um caminho de volta? E esse caminho é a própria ramificação da nossa alma, do nosso espírito, do nosso fractal. Então, quanto mais eu consigo integrar consciencialmente com essa linha de subida, essa linha de ascensão, fica muito mais fácil. Então, sim, quanto mais eu me aproprio de mim mesmo, da minha hierarquia espiritual como um todo, eu vou unindo as minhas forças. E essa união de forças eu vou criando o meu corpo vibracional cada vez mais consistente. Além disso, servir como proteção, que a gente está discutindo muito no curso dos guardiões, o guardião interior, também tem uma somatização de vibrações como potencial vibracional. Que esse potencial vibracional acumulado, eu consigo descarregar ele em algo que seja o meu objetivo. Então, muitas vezes nós estamos aí buscando os nossos objetivos de vida, felicidade, um relacionamento harmônico, me livrar de um karma energético do passado, uma relação difícil onde conseguir harmonizar, enfim, uma cura de uma doença, vamos por aqui cura entre aspas, né? Porque é um termo difícil, a gente não pode usar muito essa palavra, porque tem direitos autorais entre aspas sobre ela. Então, quanto mais nós temos esse potencial vibracional acumulado dentro de nós, como essa potência, mais intensidade eu tenho no direcionamento da minha energia. E com isso, a cocriação da minha realidade de forma harmônica. E o que nós temos discutindo aqui nos nossos bate-papos, nos nossos cursos, dos círculos, do guardião e todo o trabalho que a gente está construindo, é justamente para tentar ajudar cada um a encontrar suas formas pessoais de desenvolver essa energia, essa conexão, esse potencial. Então, quem sente que isso daí é um caminho, uma possibilidade, uma frequência, vamos junto aí nessa conexão, beleza? Ok. Uma vez que já estamos aqui na conexão, vamos falar de baixo para cima, do ponto mais denso dessa relação das nossas familiaridades espirituais. E o mais próximo, denso não no sentido de ruim, denso no sentido de vibração, terceira, quarta dimensão, quinta, sexta, sétima, oitava, mais sutil, mais denso. E a realidade dimensional no que tange o assunto família é a nossa família carnal, a nossa família aqui dessa família. Então vamos entender um pouquinho sobre essa relação, essa energia da família, os impactos que essa família exercem sobre o nosso processo evolutivo. Olha que questão importante. Então vamos lá. Primeiro ponto para a gente entender. Eu vou me utilizar da astrologia e da forma que eu aprendi astrologia cabalisticamente falando. Não existem acasos no universo. O universo ele é um esquema matemático que funciona por vibração, afinidade vibracional, ressonância, pontos de atração. E o mundo físico, ele é contido no mundo espiritual. Não existe uma divisão do mundo físico para o mundo energético e cada camada desse mundo energético. Tudo está integrado. Quando a gente pensa um 7D daqui, é aqui. Só que uma frequência vibracional distinta.
Então nós temos campos e subcampos físicos e energéticos que estão o tempo inteiro se entrelaçando como energia. Visto que tudo isso é uma conexão, todo o descarrego energético vibracional sutil se manifesta no plano físico também. E como não existe o acaso no universo, do ponto de vista astrológico, nós escolhemos exatamente um dia da semana, um local do planeta, uma família, uma cidade, uma hora para a gente nascer. Então, como que funcionaria isso? No Espiritismo fala-se da erraticidade. Então, você e teus mentores estão batendo um papo lá, e aí, o que a gente vai fazer essa vida? O karma, qual que é? O que tem que fazer? O que não tem que fazer? Então, aí, levanta-se uma série de questões e você nasce para desenvolver, a tentar amadurecer alguma coisa. Na linha de Orixá, de Orubá, ele fala também, você vai com Deus, conversar com ele, eu preciso fazer isso, quero fazer isso, o que você acha, você bate um papo lá e nasce para vir desenvolver o seu projeto. Na astrologia também, tanto que o mapa astral é uma forma, o nome dele em si é mapa justamente porque ele vai mostrando um caminho ou caminhos pelo qual nós podemos percorrer aí para a gente chegar e interagir com os nossos pontos da construção, dentro do nosso projeto, ou uma outra palavra para isso, dentro desse nosso contrato dessa vida. Afinal de contas, cada encarnação é um contrato que nós temos, é um acordo feito entre nós, hierarquias planetárias e intermediárias, para que você possa estar aqui, ok? Então, tudo isso se forma com uma finalidade. Isso é muito interessante da gente pensar, porque se conecta bastante com o que a gente falou semana passada, de lembra que o propósito dessa evolução e dessa coisa toda é a experiência e tal. Então tudo existe porque tem um propósito. Eu até usei um exemplo, né? Estamos precisando de gente boa aqui no planeta Terra, que o planeta está terrível, né? Então forma-se um grupo com um objetivo e se constrói a vida aqui no planeta Terra, por exemplo. Então tudo parte de um objetivo. Só dando esse círculo para dizer que não existe essa aleatoriedade no universo. Tudo é ressonância, tudo é matematicamente projetado a nível vibracional. Mas não acredito no absoluto ou um destino pré-determinado. A cada ação, cada pensamento, cada momento nós estamos movimentando numericamente diferentes projeções vibracionais. E isso vai gerando adaptação frequencial do universo, ok? Enfim. Então nós chegamos à nossa família, o momento do nosso nascimento. Quando a gente vai nascer, algumas tradições falam que você nasce numa família que já exista algum histórico, resgates de família, coisa e tal. E aí, a forma que eu vejo isso é o seguinte: isso sim acontece, mas não são todos os casos em que você vai nascer numa família com pessoas que você já conhece ou que você tem um karma para desenvolver. Aquelas pessoas sim podem ser um karma. Karma no sentido da ação, ou seja, essas pessoas desempenhando papéis específicos e através das atitudes dessas pessoas vai emitir um campo que vai chegar em mim e vai me gerar afinidade ou estranhamento, e com isso eu vou poder ativar do meu ser as minhas virtudes ou os meus desafios. Então sim, cada pessoa da nossa família é um agente kármico que vai servir para o descarrego das experiências que a minha alma tem agregada. Fatores bem desenvolvidos e fatores que precisam ser desenvolvidos. Na visão espiritual que a gente está entendendo e decodificando, a evolução ocorre a partir do desenvolvimento. Então, não é o sofrimento. Entender que na espiritualidade você precisa sofrer é uma criação de manipulação.
outras tradições que vieram anteriormente para manipular e prender as pessoas onde elas estavam, dizer que você precisa sim sofrer. Então você paga toda a sua penitência, fica sem dinheiro, pobre, e dá todo o seu dinheiro para quem quer que seja e se mata lá, porque quanto mais você sofrer e pior for sua vida, melhor vai ser para sua alma e para sua evolução. Do meu ponto de vista hoje, eu acho isso holograma. E eu não acredito nesse caminho de evolução. Nada contra quem sente que esse seja o caminho. O mais importante é cada um ver aquilo que sente e procurar seguir. Okay? Então, muito bem. Seguindo essa premissa da conexão das pessoas da família, isso nós podemos ver facilmente que não é só aquelas pessoas da nossa família, mas sim todos ao nosso redor, vizinhos, professores, amigos, esposas, maridos, filhos, toda a nossa rede de conexões vão se formando pelos fragmentos matemáticos, esses fractais numéricos do universo, que são as nossas ressonâncias, o ponto de ação, o ponto de atração, e assim nós vamos desenvolvendo. Ok, até aí isso não é um mistério para todo mundo, né? Estamos bem alinhados com esse ponto já. Mas quando a gente fala da família, tem duas coisas muito interessantes. Uma é, de fato, quando, por exemplo, supondo que eu já tenho uma história com a minha mãe, e aí essa minha mãe é nessa vida, mas na vida passada a gente já teve uma história. Pode acontecer sim que tenham laços de alma direto por afinidade, almas que se super desconectam, ou por desafios. A gente não concretizou uma tarefa lá, a gente precisa voltar e resolver a parada e paciência, é assim. Isso não é definido por uma mecânica divina, isso é definido pela nossa crença. Quando a gente rompe com esse padrão de encarnar para resolver problema, a gente consegue parar de fazer as reencarnações nesse planeta. Não significa estacionar a evolução. Isso a gente já está falando bastante, né? Então vamos lá, tem essa possibilidade. Mas uma outra possibilidade, que é a maior das quantidades de possibilidades do universo, é a seguinte. A gente não estava falando que antes da gente nascer, você, sua hierarquia espiritual, está bolando o plano de encarnação e o desenvolvimento da nossa história aqui? Então, dentro desse plano, a hierarquia espiritual vai procurar e vai encontrar pessoas para seu pai, sua mãe, inclusive você, dependendo da maturidade que você tem como alma, você vai selecionar junto com essas hierarquias espirituais aonde você vai nascer, o que você vai fazer, como é que vai ser o seu projeto de vida. Não é uma coisa totalmente passiva, alguém escolhe por você o que você vai fazer. O problema é que a maior parte das pessoas, mesmo a nível de alma, estão inconscientes de si mesmo. Então acabam entrando nas matrizes de programa, que é morreu, vai para o hospital, conserta, reencarna. Morreu, vai para um umbral, resgata, conserta e reencarna. Morreu, vai para um umbral, resgata, conserta e reencarna. A maior parte das matrizes reproduz esse padrão. É simplesmente uma programação. Afinal de contas, o universo é uma rede matemática computacional neural. Então, é assim que funciona. Então, dentro dessa análise aí, muitas vezes são escolhidas pessoas que você vai se encaixar como família para você desenvolver essas experiências específicas de acordo com parte desse planejamento. E aí, repito sempre, para descarrego do processo kármico ou para exaltação dos seus pontos positivos, para que você possa construir nessa vida o lado positivo também, beleza? Então, tudo vai depender da proposta de alma. Só que qual que é a grande questão? Concorda que alguém que já está fazendo um trabalho consciente, uma alma, não pessoa, uma alma, que já está fazendo um trabalho consciente, em vidas e vidas, no plano astral, e em diversos outros instantes, uma alma que já está fazendo, já está fazendo, já está fazendo. Concorda que essa alma já tem um aprimoramento interno legal? Então, supostamente, ela tem já mais pontos positivos do que pontos negativos. Então, quando uma pessoa dessa reencarna, concorda que a probabilidade por ressonância dela viver mais aspectos positivos ou achar uma família que vai ajudá-la na sua fluência é maior do que ela encarnar em locais de maior desafio?
É um raciocínio simples. Fica aí uma sugestão de pensamento. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas que ainda estão num processo muito rudimentar da lapidação da consciência, supostamente vão ter mais questões a serem lapidadas. E quando essa alma que precisa, ainda no estado rústico, concorda que as suas atitudes, a sua fala, o seu posicionamento ainda é mais denso. Então, densidade pela densidade, ela acaba criando um ponto de atração com pessoas aqui encarnadas que são ou ainda estão mais densificadas de consciência. E tudo isso eu estou falando porque a alma, quando ela vai entrar no corpo físico do bebê, do feto, na barriga da mamãe, ele só consegue entrar se a sua alma está no nível 7 de energia, por exemplo, você só consegue encaixar num corpo que seja 7 para baixo. Você não consegue entrar numa família que tem energia 9, por exemplo. Se você só tem energia 2, você só consegue encaixar numa família que tem um gradiente de vibração 2. Certo? Por quê? Porque aí vem o outro ponto. Quando a gente pensa no karma familiar, a gente está falando desse histórico de alma para a gente entender que tem uma parte do karma que a gente carrega como alma. E aí, na nossa vida, através da família, isso vai se servir como experiência. Não só família, mas sociedade, política, orientação sexual e todos os meandros da evolução. Aí, uma grande questão é o seguinte. O nosso DNA, que é transmitido através da relação sexual e da cópula, né, de todas as espécies animais do planeta Terra, nesse DNA você está transmitindo a informação genética. E nessa informação genética, ela tem o registro vibracional, o registro da memória. Então, na hora do acasalamento de qualquer espécie, seja humana, um passarinho, a cobra, aqui, que seja o peixe, na hora que tem o contato do espermatozoide com o óvulo e forma-se o zigoto, aquele espermatozoide específico que entrou naquele óvulo, o gradiente vibracional que ele trazia como informações é o único dele. E isso é o que vai determinar vários traços aí do ser humano, do bebê que vai nascer. Mas não só a nível físico, a nível energético também. E espiritual. Então, quando você é produzido pelo papai e pela mamãe, todo o gradiente vibracional da relação sexual vai interferir na qualidade da vibração. E essa qualidade de vibração é o que vai definir a qualidade de alma que consegue se acoplar naquele corpo, de acordo com o plano que cada alma tem do processo evolutivo. Ok? Só que quando a alma nasce e entra no corpo, beleza, vai se desenvolvendo, ela aceita, faz parte do nosso contrato de encarnação, trabalhar com os níveis de ancestralidade, ou melhor, de hereditariedade, porque a gente recebe esse DNA. Quando a gente recebe essa informação, nós nos tornamos parte dessa linhagem. E nessa linhagem, que também tem um código e uma informação, nós nos tornamos co-criadores dessa linhagem. Então, se torna nossa responsabilidade parcial o desenvolvimento e resgate de aspectos mal resolvidos dessa linha de hereditariedade e ancestralidade. Então, além da alma ter que desenvolver o seu histórico pessoal, ela também tem que desenvolver o histórico físico do corpo, do nome da família. Tudo isso vai fazendo parte desse pacote que tem que ser trabalhado. Ok? Então, estou citando tudo isso? Estamos citando tudo isso para dizer que todo o processo de desenvolvimento nosso passa diretamente com essa linha de ancestralidade que nós recebemos como vibração. Tanto que a gente traz individualmente como alma, tanto onde a gente nasce.
E isso eu estou falando para a gente entender que a nossa família tem um papel importantíssimo no nosso desenvolvimento de vida, desenvolvimento espiritual e desenvolvimento da nossa ascensão e elevação espiritual. Então, só por isso já dá para a gente entender. Se eu ficar preso a uma série de valores, né, negativos ou desgastados ou ilusórios da minha família, por exemplo, concorda que é um obstáculo a mais que eu vou ter que transpor para eu conseguir fazer uma subida legal? Então, esse é um ponto para nós refletirmos. Estamos diretamente ligados e conectados pela nossa linha de ancestralidade. Por isso é tão comum no assunto espiritualidade a gente falar dos resgates de almas, resgate de ancestralidade, resgate de disso, daquilo. Então, existe a parte energética, magística, espiritual de se fazer isso. Mas o principal ponto, que é o que todo mundo pode fazer, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, é o seguinte. Uma forma de começarmos o resgate da nossa linha de hereditariedade e ancestralidade é o seguinte: identificar quais são os padrões negativos. Identificar os padrões negativos. Geneticamente, qualquer coisa da alma, genética da alma ou genética do corpo físico, eu posso ter um monte de predisposições genéticas, como a gente sabe. Só que a maior parte dessas predisposições só vão de fato eclodir e manifestar-se na nossa vida quando a gente ativa o gatilho. E esse gatilho geralmente é vibracional, é atitudinal. Então, exemplo. Supondo que eu venho de uma família de pessoas obesas, gordas, por exemplo. Então, supostamente, pelo DNA, eu tenho uma predisposição a desenvolver isso também. Só que hoje já se questiona cientificamente se isso é um traço genético, efetivamente, tipo, é um cromossomo que fala, que traz a informação do DNA que diz que você também tem que ser gordinho. Não que o DNA vai dizer isso, mas ele vai trazer uma função específica na sua insulina, na sua absorção da gordura, nas suas vias metabólicas, que vai fazer com que você tenha uma maior retenção de adiposidade corporal. Ou é isso daí, um traço genético, ou o que se estuda muito hoje são os traços comportamentais. Olha que coisa louca. Traços comportamentais. Então hoje tem uma corrente forte que indica que a maior parte das doenças cardíacas, cerebrais, né, Alzheimer, coisas, bibibi, tudo quanto é coisa se desenvolve, na verdade, por estímulo. Então, se você não sintoniza-se com esses estímulos negativos, você concorda que você não está acessando esse campo vibracional? É muito legal ver que a ciência em si está arrumando para esse campo de descoberta, porque quando a gente pensa espiritualmente ou energeticamente, é exatamente assim que funciona. Exemplo, posso ter sido um viciado em drogas numa vida aí, X, qualquer. Se nessa vida eu nunca usar droga nenhuma, não fizer nada de besteira, a probabilidade de eu me conectar com essa minha energia negativa do passado é nenhuma. Praticamente nenhuma. Agora, se eu começo aqui a entrar num hábito, numa frequência, essa frequência abre o registro. E aí eu consigo, com o registro aberto, aproximar de mim qualquer tipo de padrão. Seja esse, vamos dizer, genético físico, como genética espiritual de alma. Ok? Então, olha a importância que tem a nossa autoobservação no sentido de conseguir romper com os padrões familiares, culturais, sociais, familiares. Vou dar um exemplo mais simples disso. Por exemplo, sua vida não vai para frente, por exemplo. Aí se você vai observar, você é daquelas pessoas da lei do mínimo esforço. Do mínimo esforço. Você faz o mínimo no seu trabalho para não ser mandado embora. E reclama que o chefe paga o mínimo que ele pode pagar para você ficar ali. Olha que coisa louca. E aí você vai ver, por exemplo, seu pai é um cara do mínimo esforço. O seu avô já era assim. A sua mãe, a sua avó, a sua tia, todo mundo
da família, a cultura é a lei do mínimo esforço, por exemplo. Destaca-se um ou outro, mas enfim, quando você vai observar, existe um padrão familiar que praticamente todo mundo reproduz esse padrão. Vai observar na sua vida quais são os padrões da sua família de hereditariedade que precisa ser trabalhados. E aí vai o ponto. Porque quando a gente começa a identificar qual o padrão, a gente tem a autonomia da consciência e começar a sair desse padrão através das nossas atitudes, do nosso pensamento, a nossa forma de agir, ser e falar. Olha que coisa fantástica. Eu vou até citar um exemplo meu em relação a padrões familiares e em relação à espiritualidade. Na minha casa eu nasci, a gente era espírita, kardecista. Minha avó, meu avô, todo mundo do centro kardecista. Minha avó dá aula de tudo quanto é coisa, meu avô, minha outra tia, minha mãe, todo mundo, meu pai também frequentava isso daí. Então eu vim de uma linhagem ali que muito conectada ao espiritismo. Fantástico nos pontos positivos. Porém, a minha espiritualidade pessoal não conseguia se manifestar na forma dela, porque eu estava dogmatizado nessa forma de ver o mundo. Então eu estava dentro de um padrão, crenças limitantes no que diz respeito à espiritualidade. Foi somente quando eu consegui romper com uma série de dogmas, vamos chamar de dogmas, né, de preceitos espirituais dessa tradição espírita kardecista. E, novamente, não estou falando que seja ruim, cada um busca aquilo que faz sentido para você, né? Quando eu consegui ir rompendo com essa estrutura, aí sim meu processo de desenvolvimento espiritual expandiu-se muito. Olha que coisa interessante. Então foi isso, quando eu identifiquei um padrão limitante, comecei a trabalhar em cima disso. Como é que eu fui fazer isso? Eu fui pesquisar outra coisa. Fui fazer curso com um professor que era xamanista e umbandista. Xamã umbandista. Aí eu fui conhecer a fraternidade branca. Aí eu fui fazer curso de terapias. Aí eu conheci a Ayurveda com 14 anos. Aí eu fui fazer curso de cristais. Aí eu comecei a expandir. E aí, nessa expansão, eu comecei a romper com aqueles padrões. Porque eu comecei a me deparar com verdades diferentes no mundo. E aí a grande questão é que verdade, cada um tem a sua. Tudo é verdade. Olha que interessante. E são apenas pontos de vista transitórios e holográficos. Serve enquanto aquilo serve para você, enquanto faz sentido e ressoa. E aí eu fui conseguindo expandir. E hoje eu passei com algumas pessoas da minha família aí no sentido de energia, espiritualidade, que ficaram para trás. Pessoas que se dedicaram muito mais anos na espiritualidade do que eu acabaram ficando para trás. Porque naquele contexto espiritual você tinha uma limitação clara. Olha que coisa curiosa, né? Então esse é um exemplo de como a gente começa a romper os padrões familiares. Entre milhares de outros que você vai observando, e aí a observação não é no outro. O outro você pode ter a identificação, aquilo que te incomoda no outro, provavelmente é um padrão que você repete e desenvolve dentro de você. E vai olhar para você, procurar entender o que na sua vida você está fazendo, que você é igual àquela pessoa da família que você acha um traste, um geringonça, um acomodado, uma pessoa triste, mal-humorado, o que quer que seja, sabe? Então, vamos observar. E aí vem um ponto importante. Fora essa questão de traços de ancestralidade e relações kármicas que vão se desenvolvendo a partir disso, que a gente já entendeu como a gente pode começar a mexer, tem um outro ponto que é importantíssimo, que é o seguinte: se toda essa família está conectada por uma rede neural matemática, que é o nome da família, por isso que essa coisa de casar e mudar de nome é super complexo, porque você começa a puxar parte do karma da outra família, que às vezes não tem nada a ver com o seu caminho, o seu processo. Tudo isso você tem que fazer uma numerologia, você tem que fazer uma análise, você tem que fazer um monte de coisas, sinastria, tem um monte de coisa para você ver para ver se se alinha para você ou não. Enfim. Esqueci o que eu estava falando. Você tem o karma, um processo total, daí a mudança da frequência. Se a pessoa. Mas o que eu ia falar disso, cara? Agora vocês não estão mais aqui, né, seus safados?
Gente, me deu um branco em escala cósmica. Geralmente eu lembro rapidinho e volto, né? Caramba. Sim, eu sei que eu falei do karma do nome, mas o que era que eu ia falar disso? A gente tem a parte do karma, da energia que tem que ser trabalhada aqui pela mudança Ah, tá, então beleza. Aí lembrei. A gente tem, então, olha só. Como a gente está conectado a essa rede neural, pelo nome da família e pelas essas conexões, vamos dizer, sociais, familiares, a família é uma rede conectada. Então, gente, cada nódulo que existe dentro dessa família, em relação a você, tipo, se o seu avô briga com a sua tia, com o seu irmão, tanto faz. O processo de cada um. Agora, se você tem problema com o seu avô, com a sua tia, com a sua mãe, com o seu primo, com o seu irmão, com o seu... Você está criando tensões nessa rede energética familiar. E enquanto a gente não conseguir trabalhar legal essa trama vibracional, esse é um dos grandes pontos de densificação e aprisionamento da nossa consciência aqui na matriz. Que a gente não consegue romper com os padrões familiares, ou seja, a gente não consegue evoluir muitas vezes. Olha que louco, porque a linha da ancestralidade continua contaminada com energia e a gente criou aqueles nodos. Qualquer problema que você tenha com qualquer pessoa da sua família, não importa qual seja a magnitude, a questão, blá, 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 blá. A questão não é você organizar a relação, porque às vezes houve alguma catástrofe tão gigantesca que a pessoa fechou a porta. Ok, não é o outro, é você. Como você está alinhado com você em relação a esse conflito e essa coisa? E aí uma coisa que eu até citei no bate-papo da live passada, que daí você pega e você tem que alguém falou, estudar é a forma de desconectar e tal. Daí eu falei, tá, mas você pode ler todos os livros e você tem até o livro da Kuan Yin. Você vai ler um livro da Kuan Yin e fala do perdão maravilhoso. E você fala, nossa, a Kuan Yin é maravilhosa. A Kuan Yin é maravilhosa. Mas o quanto você já é maravilhoso e consegue perdoar e transmutar e transcender efetivamente as coisas, os processos internos aí. Então, estou trazendo isso só para mostrar como é necessário a gente fazer uma profunda reflexão aí dos nossos aspectos familiares, o que nós estamos aí carregando positivo ou negativamente dessa herança da nossa família, como nós podemos organizar isso dentro de nós mesmos, e à medida que a gente vai conseguindo rompendo com esses laços e evoluindo essa matriz. E uma grande questão que ocorre quando a gente inicia esse grande trabalho é o seguinte, olha que sacanagem cósmica. Quando pensa a tensão que existe nessa relação da família. Quando alguém abre, essa tensão cai toda em cima de alguém. Então o que eu quero dizer com isso? Quando nós começamos a fazer esses nossos trabalhos de limpeza da ancestralidade, consertar as coisas com a família e tudo isso, nós estamos abrindo a porta. Maravilhoso. Só que quem abre a porta tem a tendência a sustentar o processo. Então, grande parte dos processos que vão ocorrendo a nível familiar vai chegando até nós que estamos abrindo a porta para trabalhar isso. Porque pensa quanta energia acumulada tem a nível de gerações e gerações e gerações dessa família. Então, se tem alguém da linhagem predisposto a consertar a si mesmo, não estou falando que o seu propósito é consertar os seus antepassados, pessoas. Cada um tem o seu problema, a sua vida e cada um que se vire. Falando você. Então, quando você se predispõe a abrir e mexer no seu próprio processo, o que ressoa com a família, você começa a ser uma ponte de trabalho da energia espiritual para a liberação de karmas acumulados por essa hereditariedade e ancestralidade. Vou dar um exemplo claro. Ninguém aqui conhece seu tetaravô. Não sei nem se existe isso. Ninguém conhece o bisavô do bisavô.
Mas esse cara tá diretamente relacionado a você. O espermatozoide dele tá dentro de você, porque o genoma dele passou e chegou em você. Se lá atrás ele foi um matador de escravos, por exemplo, um caçador de escravos, isso está em você. Então você tem um pontinho nodular em você aí que faz com que você tenha uma tendência a ser racista, a ser segregador, separatista. Vários traços podem ser sutis no seu inconsciente ou consciente, mas que tá aí, tá. Sem contar a colonização, a catequização espiritual que a gente recebe na nossa vida, social, religiosa, política, tudo isso faz com que ative. Lembra que eu falei? O estímulo externo ativa os traços vibracionais de memória da alma. Então, pensa quanto disso não estão ativos dentro de nós. Então, beleza. E aí você começa a limpar sua energia de ancestralidade, aí você decide que não vai mais ser racista, acha que não tem nada a ver, e começa a aprender que o cara do outro lado é um ser humano normal, e pensa todo o sofrimento que ele recebe por ele ser diferente. Só uma tom de pele que não vai fazer ele ser melhor ou pior que ninguém, é só o tom da pele e é irrelevante isso. Quando você começa a trabalhar isso dentro de você, a hierarquia começa a ver, opa, ó, alguém dessa linha aqui está trabalhando no racismo. E quando começa a abrir essa energia, de repente, espiritualmente, é possível mexer nesse seu ancestral, esse seu bisavô. Então começa a puxar para perto de você todo esse processo kármico para ser limpo, transmutado e resgatado da sua linhagem, do seu histórico, do seu padrão familiar, do seu padrão genético, hereditário, blá 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 blá. E isso faz parte do contrato que a gente assumiu quando a gente encarna no corpo físico de alguém. Porque é uma forma que a própria hierarquia espiritual utiliza para conseguir resgatar uma série de coisas da nossa linha de realidades paralelas. E linha do tempo, planetária e tudo isso. Então, todos nós estamos diretamente relacionados a toda a nossa família. Certo? Olha que coisa maluca. Principalmente a nossa família de sangue, direto. Agora, por exemplo, casei com alguém que acabou de minha sogrinha acabou de aparecer dando um joinha, por exemplo. A minha relação kármica com a minha sogrinha, por exemplo, é zero, porque linha de ancestralidade direta a gente não tem nenhuma. Uma coisa que a gente pode desenvolver é uma afinidade na vida aqui, querer ajudar ou não querer ajudar, o que quer que seja, mas aí é da índole, caráter e processo individual de cada um, que não cabe aqui no nosso assunto. Mas beleza, estão entendendo o que nós estamos falando aí dessas linhagens, dessas consciências, dessas conexões, desse processo todo? Então é excepcionalmente necessário nós fazermos esse trabalho das limpezas de linhas de ancestralidade, coisa e tal, que vai acontecendo gradativamente. Recapitulando, não é nossa obrigação consertar a vida dos outros. E um ponto muito positivo é assim, quando você faz e você sai dessa frequência da negatividade daquele padrão, isso é como se fosse um farol de luz para todas as pessoas da sua família. Então, o primeiro que para sair é uma resistência gigante. É muito difícil, porque na vida você tem que mudar a sua forma de ser e agir com aquelas pessoas que estão presas àquele padrão. Então pensa o desafio que é na vida isso. Então depois que alguém consegue fazer, tanto na vida como a níveis energéticos, isso vai ficando muito mais fácil e fluido. O segundo que vem e quer mudar, já tem alguém que fez, então a coisa vai se tornando cada vez mais fácil, mais fácil, mais fácil. Então a tendência com o tempo é que a coisa vai ficando mais fácil, ok? Agora, por exemplo, eu tenho sorte de estar numa família em que tem, na minha família direta, mãe, pai, irmãos, todo mundo é do babado, da macumba, da fraternidade branca, da hierarquia espiritual e dessa coisa. Então todo mundo em casa está fazendo seus trabalhos de limpeza, liberação, linha ancestralidade. E concorda que todos nós temos a mesma linhagem genética, praticamente? Com exceção do meu pai e com a minha mãe. Mas enfim, todos nós estamos ali. Só que agora, quando você casa e tem essa relação com alguém, cada relação sexual tem um entrelaçamento da energia de alma. Então, casais também compartilham muito das linhagens kármicas. Mesmo porque o jeito de um de ser vai influenciar diretamente no jeito do outro de ser. E ainda mais quando você tem a mulher ou o homem que recebe o nome um do outro. Então tem vários entrelaçamentos que acontecem a nível energético também. E aí, por exemplo, em casa, você tem 4 bananas
trabalhando uma energia, então toda aquela carga vibracional divide em 4. Então é bem mais tranquilo. Então aí fica a dica para vocês aí, e principalmente para quem tem filhos, para quem tem marido, esposa, essa coisa toda que ainda não está conectado, não é obrigar, forçar, é instruir. À medida que você começa a passar esses valores e ensinar as pessoas, todo mundo começa a caminhar junto. Quando eu comecei com minhas maluquices, o povo não acompanhava exatamente, continuava lá no espiritismo e tal. E, sabe, o pai tinha uma cabeça um pouco mais avante. Ele também na fraternidade branca, fazia radiestesia, meditação, umas coisas assim e tal. Mas depois você vai construindo uma força de resgate da coisa toda, certo? E o mais importante nessa construção não é o que você fala. Você pode chegar, sabe aquela coisa típico de mãe, vai lá e fala, filho isso, filho aquilo, filho aquilo. Adianta alguma coisa? Mãe falar coisa para filho? Óbvio que não. Porque palavra falada não serve para nada. Você tem que dar um exemplo, você tem que ser aquilo que você quer que o cara seja. Certo? Olha que coisa interessante. Daí é aquela coisa, não adianta querer mudar o outro, muda você. Se a relação tá ruim, o problema não é o outro, você é o problema. Beleza? Ainda mais nós que estamos aqui tendo consciência, buscando, nós somos o responsável, o consciente do processo. O outro que ainda está lá na maré as pessoas da nossa família que ainda estão lá inconscientes do processo, optaram pela ignorância, o azar deles. Mas você que sabe, meu amigo, minha amiga, você é responsável por fazer. Beleza? Vamos nessa. Quando a gente fala essas coisas, eu fico pensando, aposto que as pessoas estão pensando, nossa, por que eu fui clicar nessa live hoje? Meu Deus do céu, agora que eu sei, não dá mais para fugir, né? Ai, ai. Gente, vou fazer uma micropausa para ver os comentários que foram surgindo aqui. A gente rapidinho fala eles, porque eu quero entrar nesses cristais hoje, beleza? Qualquer coisa, se ficar um monte de dúvidas acumuladas aí, de boa. Quinta que vem a gente faz uma live só, bate-papo aberto, tira dúvidas. Vocês anotem todas as dúvidas, as questões, a gente faz um mega tira dúvidas, beleza? Nossa, tem uma pergunta matemática louca aqui. Mas calma aí, velhinho, já chego em você. Deixa eu ver que aqui em cima já tinha alguém perguntando coisas. Espera aí. Tá, recapitulando, porque tem um monte de gente que chegou agora, sábado, às 3 da tarde, a gente vai fazer uma live no Instagram, um bate-papo descontraído no jardim de novo, aí falando sobre as pedrinhas. Eu vou abrir as pedrinhas que eu trouxe da mudança aqui, vamos ver o que de pedrinhas vão sentir de ir para vocês na nossa, que depois a gente vai fazer a venda das pedrinhas, essa coisa toda, tá bom? Então, aberto, convida todo mundo aí para curtir, vai ser pelo Instagram, 3 da tarde, sábado. Então vamos lá, perguntinhas. A primeira aqui, ó. E no caso dos filhotes adotivos? Legal, beleza. Quando a gente tem o processo dos filhotes adotivos, o processo é idêntico ao processo, não muda nada. É como se fosse a relação de quando você casa com alguém. É a mesma coisa. Então vamos lá. Naturalmente, se a pessoa ela é adotiva, você não tem participação na carga genética gerada ali, fisicamente. Porém, é a forma que você educa o seu filho, a forma que você é dentro da sua casa, que são os padrões de comportamento. Esses comportamentos é o que vão abrir gatilhos para despertar potenciais positivos, harmônicos ou desafiadores, vamos dizer, karmas ou dharmas na vida dessa pessoa, dessa criança, dessa pessoa adotiva. Quem quer que seja. E é isso. Então, é o mesmo processo, Como essa criança recebe o seu nome familiar, também tem aí os valores numéricos vibracionais da linhagem de ancestralidade. Então, mesmo tendo sido agregado a um grupo, essa pessoa recebe essa linhagem. É igual numa iniciação espiritual. Quando você é iniciado espiritualmente num lugar decente, que tem uma tradição, você recebe aquela tradição, você se torna membro daquela egrégora, daquela hierarquia. Beleza? Então, é a mesma coisa. Mesma coisa. Essa atração de pessoas que circulam em nossa vida pode ser justamente dos assuntos internos que temos que resolver ou por comportamentos dessa vida. Os dois.
Porque assim, você pode ter diversas tendências que você traz de alma. Positivas, negativas, enfim. São tendências que vão te direcionar. Quanto mais inconsciente o ser humano é, mais facilmente ele é influenciado por qualquer energia externa. Pode ser sua própria ou pode ser por alguma outra energia X do universo que esteja aí. Uma conjunção astral, um processo político ridículo igual esse que a gente está vivendo aí mundialmente, blá blá blá, quando as pessoas estão ainda presas numa rede neural super negativa por causa dessa porcaria que está acontecendo. Que não é nada, na verdade. Então, estão entendendo? Quanto mais inconsciente a gente está, mais a gente é levado pelo esse processo. Ou a gente está preso às redes de medo, o que quer que seja. Frequências negativas. Beleza? Então, de acordo com essa ressonância que nós temos aqui, a gente vai criando esses pontos de atração por essas pessoas que vão vibrar parecido, próximos a nós. Um exemplo claro disso. Você tem um relacionamento. Aí você tem um problema A no seu relacionamento. Aí o problema é a pessoa, obviamente, você termina com ela. Você arruma uma segunda pessoa. Aí essa segunda pessoa, incrivelmente, você tem um problema A com essa pessoa. Aí o problema é a pessoa, obviamente. Aí você troca de pessoa. Aí no terceiro relacionamento, incrível, como o seu problema é o A. Ou seja, é você mantendo o seu padrão vibracional. E no seu padrão vibracional você atrai aquilo que ressoa, que dialoga com o padrão vibracional em que você está. Então, natural. É seu ponto de atração, o que você está fazendo. Tanto para o positivo, esplêndido, maravilhoso, quanto para o negativo, horroroso. Beleza? Ó, dizer que eles são colocados em nosso caminho dá a entender que é alguma força externa que está fazendo isso acontecer. Eu não vejo desse jeito. Pode acontecer que sim, às vezes um mentor seu fala, meu Deus, esse cara é um retardado, não vai aprender nunca. Peraí, vou pôr um tsunami na vida dele, vamos ver se aprende assim. Tem coisas que as hierarquias espirituais trazem para chacoalhar a nossa vida mesmo. Principalmente quando a gente é surdo e burro e fica indo pro caminho errado. A gente sabe que tá errado, sabe, e ignora, sabe, o anjinho e o diabinho. A gente ignora o anjinho e fica só, eu tenho que ir para lá, né? Eu sei que é. Todo mundo sabe como está fazendo uma coisa errada, né? Não tem como dizer que não. Algum lugar lá a gente entende, a não ser que a gente tenha algum tipo de psicopatologia realmente que a gente não consegue discernir realidades, profundidade da existência, enfim, paralelos aí à existência. Mas enfim, pode acontecer da hierarquia espiritual vir e intervir na sua vida para direcionar você, claro que sim. Mas em termos gerais é o nosso ponto de atração que gera a ressonância e a gente atrai, magnetiza, na verdade, as pessoas, tá? É ação e reação. O universo é vibração, né? Ó, a pergunta aqui, ó. Pedro, e a formação geométrica que compõe a vibração da nossa encarnação também tem a ver com essa qualidade frequencial que fomos gerados? Sim, claro, claro que tem a ver. Por exemplo, se a sua alma tem uma tecnologia de sétima dimensão, por exemplo, você tem uma qualidade de geometria super avançada. Com essa qualidade de geometria de alma, você não consegue entrar num corpo de 2 de vibração. Você vai precisar achar alguém que tenha qualidade 7 de vibração. Entende? O próprio acoplamento da alma no corpo físico ocorre por meio da geometria. Sabe, igual você encaixa a tampa de uma caixa. Pronto, conectou. Basicamente isso. Você tem uma geometria X, com a sua geometria aqui também é X e se encaixa, certo? E aí você cria a conexão do link físico com a alma pela chamatrina, pela energia do cardíaco, né? Cedamos a carga... Opa, peraí. Nossa, desci um monte sem querer. Tem gente... Karma do nome, babá... Isso explica, de certa forma, a terapia da constelação familiar. Não quero falar sobre isso hoje, tá? A gente pode fazer um dia só de tirar dúvidas e falar mal de outras coisas, mas daí isso vai consumir muito tempo aqui e eu quero entrar ainda no finalzinho nosso. Mas a gente não puxa também karma pelo casamento, família com? Sim, a gente falou já, né? Se darmos carga de ancestralidade e passarmos para os filhos, então os filhos sempre recebem a carga ancestral do pai e da mãe, ou seja, o dobro e ao quadrado. Sim, basicamente. Porque você receber do pai e da mãe. Exatamente. E do avô e do avó, das duas linhagens, das duas ramificações. Exatamente.
O que acontece é que é o seguinte, cada zigoto feito, ele não recebe todas as informações genéticas, literalmente, de um e de outro. Principalmente, acho que do masculino. Porque o feminino, eu não me lembro agora a questão do X e do Y lá, como é que é. Mas um dos dois, ou o pai ou a mãe, só passa metade. Se eu não me engano, é o pai. Não me lembro exatamente a matemática dessa coisa genética. Mas então não é toda a composição que recebe. Então não seria perfeito o dobro ou o quadrado. É mais ou menos isso. E aí cada zigoto, cada fecundação que forma, podem receber traços semelhantes e traços diferentes também. Isso é um dos pontos que justifica o descarrego kármico de filhos, por exemplo, totalmente diferentes. Além, obviamente, que cada um tem a sua alma e é totalmente diferente uma coisa da outra, que não tem absolutamente nada a ver com educação que recebe ou não. A educação vai ajudar a ativar os fractais, ou de memória, mas isso não necessariamente vai obrigar a pessoa, é uma informação externa. E aí cada um dentro da sua ressonância de alma com a questão do corpo tem toda a sua composição, né? Opa. Pedro, tempos atrás, em uma terapia, foi me aconselhado de apagar o sobrenome da minha mãe. Na Itália, a gente só pega o do pai. Então vai ser uma boa coisa ou melhor que não? Cara, você tem que fazer uma análise numerológica. Tem que fazer, tudo tem que analisar. Tem que ver, tem que fazer conta, matemática, entender o padrão, a vibração, entender a história, a ancestralidade, cada coisa. Não é só porque você vai tirar um nome que os genes vão estar em você, a educação que você recebeu está aí em você. O nome vai mudar uma frequência matemática do que você vai projetar energia na sua vida de você para frente e o que você tem que puxar para trás. É uma combinação matemática louca. Tem na numerologia como fazer isso. Fui numa constelação familiar e foi me falado para isso, blá, blá, blá. Cheguei. Perfeito, Pedro. A criança adotiva inserida pelo sobrenome e vibracionalmente em toda a história da família adotante. Legal. Portanto, o processo é o mesmo. Sim, o karma e o dharma é equivalente. Sim, sim, sim. Exatamente. Daí vamos lá, vamos pensar assim, ó. A questão, assim, de novo, né? A alma entrou no corpo. Então, independente de qualquer condição genética ou familiar, aquela alma já traz suas tendências específicas a serem desenvolvidas aqui, como pontos positivos e como pontos desafiadores para a experiência. Normal, isso é o padrão para todo mundo. Agora lá, quando entra num corpo físico, aquele corpo físico também vai dar outras características positivas e desafiadoras coniventes com a matéria física, ok? Beleza, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é, de acordo com a família, com a educação, com a orientação política, religiosa e tudo isso que, social que a gente está falando, vão ser ativados partes dessa combinação matemática toda aí de energia, podendo destacar partes de karmas ou de dharma. Então, a conexão família é a mesma conexão família, para os lados positivos e para os lados desafiadores. Uma criança que é adotada, ela também vai ter que entender quais são os padrões familiares que ela está reproduzindo, recebendo de estímulo na vida dela para ela poder se libertar de tudo isso. Afinal de contas, a ideia é que a gente consiga, todo mundo, o ideal seria a gente se libertar da nossa família, 100%. Porque tudo que vem ancestral a nós, devemos, claro, respeitar, honrar, blá, 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 mas cada pessoa que nasce é mais avançada energeticamente, estruturalmente, frequencialmente, em termos gerais, todo mundo que nasce na família tem potencial de ir além. E uma parte do que segura a gente é a própria linha de ancestralidade. Por isso que a gente falou bastante aí de conseguir soltar e limpar a ancestralidade para o nosso processo de ascensão. Olha que coisa maluca. Ah, é isso aí, essa é a minha gratidão aí. A menina tem o X, que é a sua carga específica, e o pai vai passar ou o X ou o Y. Então isso vai gerando a variedade genética e tudo mais. Valeu, gratidão. Mesma coisa, Mário. Ou para tirar ou pôr nomes, tem que fazer a matemática do mesmo jeito.
Francis, a gente falou um montão sobre isso, a questão da herança genética, a relação do contrato, da vida, a questão do quanto que é a nossa responsabilidade de trabalhar, limpar, mexer em tudo isso. A gente falou bastantão, bastantão, bastantão. Sim, por isso que às vezes a gente tem os filhotes aí tão diferentes e mesmo tendo a mesma educação, o mesmo estímulo, tal. Processo de alma e processo de genético em si, de karmas e essa coisa toda, né? Tranquilo, né? Beleza, galera. Agora vou entrar na parte das pedrinhas. Então vamos lá. Como que a gente pode trabalhar essas reconexões e o alinhamento de tudo isso? Beleza? Vamos lá. Ótimo. Para que a gente faça, a gente falou na semana passada a questão de a nossa família terrena, a nossa família espiritual terrestre, a nossa família estelar e a nossa família cósmica. Só para a gente voltar para essa linha de raciocínio. Então vamos lá. Não adianta eu querer, dentro do que a gente está falando, da limpeza da linhagem de família, principais cristais que a gente pode trabalhar aí para limpeza desses aspectos todos. Número 1 é, pensando em cristais, pensando em ervas, pensando em qualquer coisa, é o seguinte. Vamos ver o que é a questão específica. Dentro dessa questão específica, vamos buscar trabalhar os cristais ou as ervas ou o que quer que seja que pode me ajudar a desenvolver uma melhor relação com aquilo e eu progredir a partir do meu ponto de vista específico, ok? Então, especificidade do processo é individual de cada um. Mesmo como o pessoal sempre pergunta, Pedro, que pedra é boa para dor de cabeça? Depende, é dor de cabeça do quê? É estresse, é sobrecarga, é conexão espiritual, é o fígado, é uma má digestão, é uma prisão de ventre, é uma má postura, é o quê? Qual que é a origem da sua dor de cabeça? Então não adianta você pegar uma pedra que é para melhorar a energia do fígado, um peridoto com enxofre para liberar a sua dor de cabeça, se ela é uma dor de cabeça de cansaço, que você precisa dar ametista, precisa dormir. Então tem que entender o que é o processo, tá? Então, mas independente disso, tem alguns grandes padrões, obviamente. Vamos lá. Eu sempre falo delas. Para a gente limpar padrões energéticos que venham da natureza masculina do nosso ser, ou seja, pais, avós, irmãos, tios, tudo que vem marido, filho, fractais do masculino. O cristal turmalina verde. Turmalina verde. Ela é muito poderosa, porque a turmalina em si já é um transmutador de energia. E a turmalina verde vai trabalhar muito dentro dessa linhagem. Ok? Fortíssimo. Não é a turmalina que vai fazer o trabalho. Quando eu estou fazendo esse trabalho de me organizar em relação aos desafios que eu tenho com a figura do meu pai, do meu irmão, do meu avô e o padrão que eles trazem para mim. Exemplo de um masculino. O machismo. É o homem que é homem. Uma babaquice esse conceito. Então, quem foi educado dessa forma e hoje tem dificuldade nas suas relações, porque entende que na sexualidade você tem que ser um animal retardado, você precisa trabalhar essa turmalina verde para conseguir ir soltando esse padrão. Olha que coisa interessante. E aí, cada um dentro do seu padrão vai procurar especificidade. Agora, o outro lado é a turmalina rosa. Fantástico para ajudar a trabalhar quando nós temos que lidar com as questões de ancestralidade de nível materno ou energia feminina. Mãe, avó, bisavó, tia, irmãs, filha, esposa, tudo que pega em nós ali na energia do feminino. Ok? Então, independente de você ser homem ou mulher, né? Estamos entendendo que é uma questão de padrão maior do que isso. Então, ótimo para você trabalhar. Então, mesmo você sendo homem ou menina, quando a gente está falando de polaridade masculina e feminina, a gente está falando do arquétipo da mãe, da mulher e o arquétipo do homem, do pai. A gente não está falando só da especificidade do como é o seu pai. Então,
O lado feminino em si, o Yin, tem os seus valores positivos e tem os seus valores desafiadores. Socialmente foi construído uma sociedade que vai enfatizar pontos positivos e negativos do masculino e do feminino. Então, nessas grandes chavões de descarrego energético que a gente pode trabalhar conscientemente com a vibração desses cristais. Estão entendendo onde que elas vão entrar bem profundamente? E aí eu vou desenvolver essa energia junto comigo. Ok. Então, o primeiro ponto é esse. Agora, surge uma questão aqui da canalização que eu estava comentando para vocês. Então, vamos lá. Para a conexão com as nossas hierarquias terrestres, nossos mentores, anjo da guarda, guardiões, essa hierarquia toda, primeiro ponto que são recomendados são as pedras máteres. Pedras máteres. Eu fiz uns escritos sobre pedras máteres no Instagram. É um conceito novo, não existe isso em lugar nenhum. Pedras máteres, algumas delas que eu me lembro de cabeça, por exemplo, a obsidiana, a malaquita, se eu não me engano até o quartzo rosa, são pedras muito fortes. Qual é o fundamento de trabalhar com os cristais máteres para se conectar com a hierarquia terrestre? O nosso planeta, a energia dele é Gaia, é a energia feminina. Então, quanto mais eu me integro com o meu arquétipo, meu fractal feminino em forma harmônica, maior é a força que eu tenho para carregar-me energeticamente com a minha hierarquia terrestre. Olha que coisa interessante. Então é como se fosse a própria energia de Gaia, Terra, que me ajuda a fazer essa conexão. Outras pedras que podem ajudar aqui nessa conexão também é a própria hematita, o basalto, o cinábrio e o realgar. Olha que beleza. Pedrinhas aí top, chiquititas, que podem nos ajudar a essa conexão. Se a gente for observar, todas essas pedras são pedras de conexão, essência com Gaia, com a força primordial do planeta Terra. Óbvio, quando a gente se conecta com essa força primordial do planeta, a gente vai se conectando com a hierarquia espiritual do planeta. E assim, consequentemente, a gente vai, com o tempo, identificando e se conectando com a nossa própria hierarquia espiritual terrestre. Tá bom? Beleza. Num segundo momento, a gente pode trabalhar, olha só, com o octaedro de fluorita. Tem a fluorita normal e ela tem a fluorita natural também no formato de octaedro. Octaedro é aquele balãozinho de festa junina. Então esse octaedro de fluorita, o que ele faz? A geometria dele, octaedro, e a fluorita, a pineal, ela é sensível ao estímulo flúor. A fluorita, ela tem flúor na sua composição, só que ela é um flúor, vamos dizer, geometricamente alinhado. E no formato de octaedro é como se você estimulasse a geometria da sua própria glândula pineal. Então ajuda muito no desenvolvimento dessa questão de pineal, terceira visão e tudo isso, por intermédio geométrico da fluorita e das suas propriedades vibracionais também. Não só a fluorita, que é recomendado nessa segunda etapa, mas também a apofilita. A apofilita é uma pedra super top de contato com as nossas hierarquias espirituais. Então, depois que a gente está fortalecendo a nossa base estrutural, eu vou buscar pedras numa segunda etapa que vão me conectar com os meus, vamos dizer, guias e mentores espirituais. E não só isso, mas essa pedra, o octaedro de fluorita, à medida que ela vai trabalhando, vamos dizer, esse mercado, essa estrutura geométrica na nossa pineal, junto com a apofilita, ela vai abrindo gradativamente para a gente começar a ter um acesso à nossa família estelar. Não só a hierarquia Terra, mas a nossa hierarquia estelar. E aí já é uma energia masculina. Da mesma forma que a gente falou de Gaia, aqui para baixo, a ponte é a própria energia masculina. Se a gente for pensar, obviamente, né? Yang, uma energia que vai levar a gente para fora, expandir a consciência. Olha que interessante.
Quando a gente está buscando essa conexão com a nossa hierarquia espiritual estelar, também tem outra linhagem de cristais aqui. Uma delas é a Goshenita. Goshenita. A Goshenita, ela é o berilo incolor. A gente tem o berilo azul e verde, que é a água marinha, rosa, que é a morganita, o amarelo é o heliodoro, e o incolor é a Goshenita. Ela proporciona um alinhamento da estrutura dos nossos campos e corpos sutis como nenhuma outra pedra faz. Então você pode ir trabalhando com a Goshenita para ela ajudar a alinhar os seus corpos sutis e supradimensionais para você começar a pescar essa conexão hierárquica, vamos dizer, superior. Superior no sentido do estelar pessoal. Hierarquia estelar pessoal, beleza? E aí, à medida que que esse tubo pessoal já está se desenvolvendo, a Goshenita já está se alinhando, minha pineal, meu frontal, meu coronário já está se capacitando energeticamente para isso, aí eu vou usar o diamante Herkimer. Aí o Herkimer, sim, o diamante Herkimer vai abrir a conexão. Beleza? E aí, dentro de tudo isso que nós estamos falando, é o ajuste das geometrias da nossa alma, dos nossos corpos sutis. E aí, como a Sandrinha tinha perguntado ali atrás, a questão da geometria, dos merkabas, da alma, do corpo, no acoplamento e tudo isso. E aí, algumas pessoas já têm uma geometria de alma nesse sentido desenvolvida. Então, quando chega aqui, pega um Herkimer, vai embora de uma vez. Outras pessoas ficam lá, ficam lá, ficam lá, ficam lá e não vai. Porque precisa desenvolver todo o gradiente frequencial. Pensando em cristaloterapia quântica pedroniana. Beleza. Seguindo com a canalização aqui, com tudo isso, para fazer essa força de proteção, tá? Para que a gente vamos pensar numa construção. Quanto mais larga for a minha base, mais força de sustentação eu tenho para eu crescer para cima. Certo? Eu tenho mais base, mais estrutura. Então é o seguinte, para a gente manter uma subida energética e a construção desse tubo de forma que ele se sustente aqui, nessa matéria e nessa dimensão, porque não adianta nada eu despertar o Herkimer e viver em 25D. Paciência, ninguém mandou você ir para lá, o seu corpo físico está aqui, a vida está aqui, não adianta ficar vivendo na maionese cósmica se a realidade é aqui, né? Então, isso acaba acontecendo. Muitas pessoas que têm as antenas bem funcionando, faz rituais X e coisas XYZ e fica viajando na maionese para sempre. Precisa desenvolver a estrutura base aqui. Então, ali vem a continuação. Para que a gente tenha essa força, essa proteção, essa base, essa estrutura, é muito importante a gente estar conectado com algumas pedras. Lá vai. Quartzo celestial, que é uma das partes dos mistérios do quartzo celestial, é justamente dessa força, essa sustentação energética. E aí vem outras duas, que é a vulfenita. A vulfenita é uma pedra de conexão forte e sintonia com os 4 reinos elementais. Beleza? Terra, água, ar e fogo. E a pedra da cruz. Para quem conhece de pedra, não é a quiastolita. Não é a quiastolita, é a pedra cruz. Pedra da cruz. Tá? Porque a pedra da cruz ajuda a criar a ponte intermédia de conexão entre esses 4 elementos no nosso processo. Então, quanto mais firme eu estou na minha base dos elementais aqui, mais eu consigo me estruturar para subir. Obviamente que não adianta eu querer conversar com o Miguel Arcanjo se eu não consigo fazer um banho de erva. Então, pé no chão, desenvolve a consciência aqui, depois a gente vai subindo, né? Ó, tá escrito aqui, né? Fazer tudo isso para conseguir sustentar a energia nos corpos para você conseguir subir a vibração, né? Ah, olha só, aqui, gente, presta muita atenção nisso.
Não é porque a gente está vendo as coisas que significa que as coisas são as coisas. Tem um monte de coisa que a gente pode ver que são hologramas, que são coisas X. Então, lá, no reino cristalino, o que ajuda a gente a filtrar esse tipo de energia é o seguinte: vou seguir com a canalização. É necessário usar a estilbita. Estilbita. Estilbita é uma pedra fantástica. Normalmente ela vem junto com a apofilita. Super comum você encontrar apofilita com estilbita na matriz. Essa estilbita ela ajuda a fazer o filtro, a peneira das conexões energéticas espirituais que a gente faz. Ótimo, fantástico, porque ajuda a filtrar. Que muitas vezes a gente está preso na nossa rede cognitiva e na nossa rede neural. E não necessariamente a gente está nas melhores redes. A gente não sabe. Então a estilbita ajuda muito a filtrar. E aí tem uma outra... Pode ser, né? Pode ser também. Tem outras duas pedras muito fortes que ajudam a romper com os nossos hologramas mentais. A dumortierita. Dumortierita. A dumortierita, ela é a melhor pedra de todas para limpar hologramas mentais. Ok? E aí o olho de tigre se aplica também porque você consegue enxergar através das ilusões dos hologramas. Então vale a pena trabalhar com essas pedras. Porque o que começa a acontecer aqui? A gente começa a elevar a nossa vibração, nossa captação e a coisa e tal, só que se o nosso canal está sujo, contaminado, pessoalmente, internamente, a nossa ancestralidade, tem um monte de geringonça interferindo, a gente vai captar aquilo que a gente quer ver, aquilo que a gente acha que pode ser. A gente não está entrando na essência da vibração pura da coisa, porque a gente está cheio de interferências mentais, programações religiosas que foram enfiadas na gente. E aí é fácil da gente ser enganado espiritualmente. Por exemplo, se tem um obsessor que quer zoar você, você acha que ele vai aparecer com cara de reptiliano ou com cara de anjo? Com cara de anjo. Óbvio, você sabe que vai, você vai ver o anjo e fala, ai, que bom, apareceu um anjo pra mim aqui. O cara tá te vampirizando enquanto você dorme, você nem faz ideia do que tá acontecendo. Então, essa parte é muito importante. E aí sim, pra gente finalizar a história aqui, ó, no nível mais avançado, depois que você já está se reintegrando com a sua hierarquia cósmica, estelar, para você buscar o seu conexão de eu sou e fractais relações lá em cima, aí a frequência é. Aí você vai usar o quartzo laser. Mas, muita atenção. Você tem que ter muita consciência do que você está fazendo com o quartzo laser. Recomendo muitos anos de prática de quartzo normal e meditação e terapia, tudo com quartzo normal, antes de mexer no quartzo laser. Porque quando você segurar ele e puser sua vibração ali, você não tem noção das possibilidades que esse troço vai desdobrar e jogar, onde vai jogar sua energia. Então, muita atenção com esse quartzo laser. Ele é o avançado do avançado, hein? Além do quartzo laser, tem a selenita. Bastão de selenita. Por quê? Porque ela é uma das pedras mais aceleradas na frequência. Então, para você conseguir o maior ponto de sutilização lá em cima, a selenita é uma pedra ótima. Para você estabelecer essa conexão. E aí tem uma coisa interessante. Depois que você consegue conectar com a sua vibração lá em cima, para você conseguir sustentar esse padrão vibracional aqui, tem uma outra pedra que é a fenacita. Fenacita. Muito difícil de achar. Fortíssima. A primeira experiência que eu tive com a fenacita na minha vida foi assim. Eu estava começando com essa coisa dos cristais. Fui na loja do meu amigo Marcão. Falei, o que você tem de mais legal aí? Não sei o que lá, blá, blá. Ele abriu a gavetinha assim. Quando ele abre a gavetinha que tá aqui, é porque lá vem coisa boa. Aí ele pegou, chegou esse negócio aqui e tal, fenacita, viu o que você acha? Eu, deixa eu ver. Quando encostei a pedra na mão, na hora eu tive mais um ímpeto, uma vontade de vomitar gigante, deu? Larguei a pedra assim, deu?
Nossa, mas vocês não têm ideia o quanto eu fiquei desconstruído, tonto e passando mal. Porque o gradiente vibracional da fenacita é tão alto que eu, na ocasião lá, tudo cagado, desorganizado energeticamente, quando encostei nela, o fluxo foi tão alto que me desestruturou, me desequilibrou inteiramente. Porque o meu corpo físico, meus corpos energéticos não tinham essa força ou essa tecnologia para sustentar o campo vibracional dessa pedra. Olha que coisa louca. Então foi uma experiência muito legal. Aí eu tive que ficar me consertando. Qual que eu fui usar? Aí eu fui usar a Goshenita, fui usar o Golden Healer, fui usar a Hematita para aterrar minha energia, alinhar os corpos e elevar o gradiente da vibração do meu ser para conseguir voltar e ficar bem. Olha que coisa louca. E demorou horas, gente, para eu conseguir voltar e ficar bem. Louco, né? E aí o último detalhe da questão é o seguinte, ó. Embora a conexão com o eu sou lá em cima é andrógeno, não tem uma divisão de masculino e feminino da sua partícula, quando você sente aqui que a sua linhagem é masculina, para você subir a vibração, é melhor você pegar a pedra selenita. Se você sente que a sua matriz é mais feminina, aí você pode usar a pedra gipsita. Gipsita. Ok? Que é um tipo de selenita que o pessoal vende também. E aí ajuda super a chegar lá. Nossa, a gipsita é uma delícia, ela é super materna. Se eu não me engano, a gipsita é uma das pedras mártires que estão escrito lá no nosso material. Mas eu não sugiro usar a gipsita no primeiro estágio. Eu sugiro deixar ela para o final do estágio, se a sua sintonia você sente que é pela energia feminina. Beleza, galera? Bom, o que eu queria trazer aqui de tecnologia e informação sobre a consciência cristalina quântica era isso daí, beleza? Dúvidas, questões, questionamentos, que a gente tem uns minutinhos aqui. Deixa eu ver o que foi aparecendo. A rodocrosita, pelo que eu me lembro, não faz parte do grupo das pedras matas. Vai fazer o teste e me conta depois, Sandrinha, se deu certo ou não. Ah, clareando seu futuro. Eu vou escrever todas as pedras aqui para vocês rapidinho, então. Putz, Selma, você tocou agora num assunto bem interessante e polêmico, né? Vamos lá. É possível ter essa canal de conexão limpo nessa realidade? A gente não está aqui mergulhado nessa confusão de propósito e essa coisa toda? Beleza. Olha, do meu ponto de vista hoje, o que eu percebo é assim. Tem várias camadas e camadas e camadas. O primeiro ponto é o seguinte, a hierarquia espiritual vai se adaptar à nossa expectativa de crença e mentalidade. Então, por exemplo, supondo que você não goste de Exu, e você vai rezar seu protetor, vai aparecer um anjo. Não vai aparecer um tiozinho com tridente e cartola. Para mim vai aparecer um tiozinho de tridente e cartola, porque se aparecer o anjo eu vou pôr fogo e jogar um raio nele. Mas enfim, a hierarquia espiritual vai se moldar porque eles se conectam à nossa rede mental. Afinal de contas, nosso corpo astral está conectado ao corpo mental. E é do conexão pelo astral que as hierarquias se conectam com a gente. Então, a grande ponto é assim, se a gente for pensar a nível humano, emoção, mente, corpo físico, energia em si, a gente é bastante contaminado. E toda essa contaminação interfere, obviamente, em todas as nossas canalizações, captações, visões, intuições e tudo. Sempre vai interferir. Agora, o grande esquema é assim, quanto mais, o que eu percebo, né? Quanto mais a gente vai desenvolvendo a nós mesmos, a nossa energia, a gente vai aprendendo ferramentas que a gente pode utilizar para melhorar essa conexão. E, de repente, eu trabalhando aí com uma estiobita, que me ajuda a filtrar as captações sensoriais que eu estou tendo, já vai ajudar eu captar uma coisa mais pura, por assim dizer. Aí se eu sei que tem um símbolo que eu posso usar,
Se eu sei que uma alimentação que eu como faz bem para o meu corpo, eu me sinto mais disposto energeticamente. Várias coisas que nós podemos ir fazendo na individualidade de cada um para melhorar essa qualidade de conexão. Porque uma coisa é a antena, chakra coronário, o quanto a gente capta. Até isso é genético. Tem gente que tem uma mega conexão, tem gente que tem uma conexão horrorosa, tem gente que não nasceu para se conectar e paciência. Não adianta ficar insistindo, batendo a cabeça na parede, que você nunca vai ver, nunca vai incorporar. Cada um tem a sua programação, que tem a ver com a alma e o herança e tudo isso. Normal. E aí, a antena é uma coisa. Agora, a nossa mente e o coração é o que direciona essa antena. Então, o principal ponto para a gente trabalhar, de fato, pelo que eu entendi até agora, é a qualidade da nossa mente, e aqui onde ficam os hologramas mentais, por isso do questionamento dos hologramas nas captações. Quanto mais a gente consegue abster de nós mesmos, se a gente for pensar, para a gente entrar num estado de vazio para fazer uma captação, é o estado ideal. E a própria energia de cardíaco, porque é o que vibra de nós, sabe? Que vai ajudar no direcionamento, porque são esses dois principais pontos que geram o efeito da ressonância, onde eu estou mais conectado a nível de vibração. E aí tem um terceiro ponto a ser somado a tudo isso, que é a própria hierarquia espiritual. Uma vez que você começa a desenvolver um caminho que te traz uma hierarquia espiritual, realmente uma hierarquia espiritual, e você vai se alinhando, construindo, você e essa hierarquia espiritual vão estabelecendo tubos de conexão individual, a ponto do desenvolvimento da energia em que você tem conexão aberta, livre, plena com as entidades espirituais. É igual você pegar o WhatsApp e ligar para alguém. Claro que vai sempre depender, a interferência no sinal, tem dia que sim, tem dia que vai funcionar bem, tem dia que vai funcionar mal. Então, e tem vários, mesmo nessa conexão espiritual, tem várias etapas até você ter uma conexão plena, vamos chamar assim, com a sua hierarquia espiritual. Mas isso precisa do desenvolvimento de três coisas fundamentais. Um é da própria hierarquia, o outro é a técnica e o outro é você como ferramenta. Então, eu acho que é o grande conjunto desses três pontos que é o que formam aí essa relação, esse aprofundamento, essa conexão e essa coisa toda. E mesmo assim vai depender do que você quer captar. Que, por exemplo, vamos pensar que a gente vai fazer um atendimento e a gente quer ver uma coisa energética nessa pessoa. Se for algo ressonante a mim, por mais alinhado, santificado que eu esteja naquele dia, vai ter uma ressonância. Então vamos pensar assim, eu pensando na ancestralidade aí, briguei com minha mãe, por exemplo, e vou atender alguém que brigou com a sua mãe. Quando essa pessoa começa a falar da briga da mãe, automaticamente você vai acessar a briga dentro de você. Então você está na ressonância. Então, por mais que você vai fazer uma captação daquilo, aí vai depender da individualidade de cada um. O quanto aquele médium, aquele profissional, consegue abster-se consciencialmente do seu próprio campo para ele, de fato, captar a energia do campo do outro. Então, essa é sempre uma matemática que não é precisa, porque mesmo você captando, cada dia você vai estar num estado, num padrão, numa frequência diferente. O problema é que eu vejo são as pessoas que não têm essas hierarquias conectadas efetivamente, porque daí a gente vai tendo poucos filtros. Poucos filtros. E aí quem tem a antena capta tudo. E daí, esse tudo pode ser qualquer coisa. Esse é o ponto. E eu tive muita dificuldade com isso no começo da minha jornada e na coisa e tal. Pra vocês terem ideia, gente, eu sempre fui da prática, como eu sempre falo para vocês, né? E aí eu tinha no meu quarto um altar da Fraternidade Branca. Todo dia eu fazia as rezas, os decretos, acendia as velas, fazia tudo, todo dia, gente. Eu tinha os cristais, tinha tudo, todo dia eu fazia, todo dia. 2, 3 vezes por dia, as dedicações e a coisa e tal. E aí eu comecei a ver o Miguel. Aí eu fiquei feliz demais, eu fazia decreto pro Miguel Arcanjo, de limpeza, de ajuda, pedindo pinico todo dia. Aconteceu que eu fui fazer um trabalho de apometria, fui receber a apometria, né? Fui ser tratado. E a moça falou assim, Pedro, você tem visto uma entidade
que parece um Miguel, assim, assim, assim. Deu, sim, eu tô vendo o Miguel, você também tá vendo, não sei o que, moral da história. O safado era um obsessor. Só que ele aparecia na forma de Miguel para mim, porque eu gostava do Miguel. Olha só que coisa interessante isso. E aí ela conseguiu constatar isso. Curioso que desapareceu o Miguel, né? Depois que a gente fez o tratamento, eu ia lá, rezava, nunca mais apareceu nada de Miguel naquele contexto, né? Então, é isso. Quando a gente está captando, até a gente conseguir ir refinando o nosso ponto, a nossa energia. Na minha caminhada pessoal, particularmente, o que me levou até o candomblé, a linha de orixá, foi buscar isso. Como eu posso fazer para aperfeiçoar o meu canal, a minha conexão, fortalecer minha hierarquia, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que é bom para mim, para minha energia, para minha espiritualidade ou não, blá, 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 blá. Então é muito individual de cada um, né? O que a gente sente, percebe, mas é isso. Hoje eu não confio na canalização de praticamente ninguém. Qualquer coisa que eu vejo na internet, gente falando, eu não confio praticamente em nada. Nada, 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 nada. Porque eu vejo que são pessoas que não estudam, que não buscam a origem, que não buscam o fundamento. Aí a canalização que a pessoa vai fazer, como eu já fiz 10, 12 anos atrás, eu estava escrevendo um livro dos mestres ascensionados. Hoje, se eu ler aqui, eu falo, nossa, que retardadice mental. Então, era um campo aberto que qualquer um ia vir falar. Como é que eu ia ter frequência para conversar com o Miguel Arcanjo, de 25D? Não dá para conversar com o Miguel. Mas na minha holografia de perspectiva, era com essas energias, essas forças que eu estava conectando. Então o processo fica muito vago. Aí depois, com desenvolvimento, e vai, muita orientação. Tem que achar pessoas que são boas, que podem te ajudar a orientar. E organizando, a coisa vai indo. Pelo menos foi assim que foi acontecendo comigo. Até o momento em que você sente a necessidade de se desvincular de lugares e pessoas e coisas. Porque, como a gente estava falando lá, eu dei o exemplo do espiritismo no começo da minha jornada, que exercia, por mais que era um efeito muito positivo, tinha só o seu campo limitador. E no final das contas, você tem o seu caminho, a sua perspectiva, a sua verdade. E qualquer informação dos outros pode servir? Pode, mas hoje eu sou adepto de você pegar aquilo, metabolizar e ver o que faz sentido e corresponde a você ou não, para ver o que você vai usar. Então, acho que a matemática é muito mais complexa, e até como você trouxe aqui, né? A gente está num mundo mergulhado na confusão de propósito. Sim, basicamente a gente está aqui, né, e essa zona toda ela é relativamente proposital. E a gente está aqui com o exercício de tentar se recodificar e voltar. Só que a grande questão é, se a gente não alinhar o nosso ponto mediúnico efetivamente, como que a gente vai fazer para saber qual o caminho que a gente tem que fazer para voltar? Se ele está codificado dentro do nosso cardíaco. Então é só na profundidade da nossa conexão interna que a gente vai de fato conseguir ver com clareza qual que é o nosso caminho aí a nível de evolução total, né? Então, por enquanto isso é um vislumbre teórico, eu não cheguei nesse lugar de ter a clareza da plenitude total do meu ser. Se eu tivesse chegado ali, eu estaria no estado de iluminação, né? Que esse é o propósito da vida. Então, um pouco assim que eu tenho percebido na minha prática, na experiência e esses anos todos em relação a isso, né? Tem alguém aí, gente? Deixa eu escrever o nome das pedras aqui. Take my breath away. As pedras máteres estão lá no Instagram. Só ir lá ver que eu não lembro todas de cabeça, que é um conceito novo que a gente está aprendendo aqui também. Então, hematita, realgar, sinapar. Que mais? Basalto vulcânico, octaedro de fluorita, apofilita. Cara, apo, o prefixo significa além de. Olha que coisa legal. Então, apofilita, deve ser a pedra que te leva além de. Sucesso total. Goshenita, que é o berilo incolor, diamantita,
Hermer. Aí, quartzo celestial. Rufinita. Pedra da Rocha. Estiobita. Do norte erita. Olho de tigre. Quartzo laser. Selenita e gipsita. Opa! Ai, que sucesso! Eu transcendi o número de caracteres aqui, calma aí. Foi. Beleza, galera? Chegou aí pra vocês?